Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da regressão linear e o método dos mínimos quadrados. Existe um pouco de confusão no entendimento desses termos e a gente vai procurar explicar melhor esse termo estatístico, né? E fundamentar mais o chamado método dos mínimos quadrados. Bom, a origem do termo regressão nesse caso, não estou me referindo à regressão linear primeiramente. Só o termo regressão ele foi então enunciado pela primeira vez por Francis Galton em 1911, num artigo que ele escreveu nesse ano sobre um fenômeno interessante que ele observou quando começou a comparar a questão: será que os pais mais altos têm filhos mais altos e pais de estaturas mais baixas têm filhos com estatura mais baixa também? Ele investigou esse processo e descobriu na época do artigo dele o que ele chamou de regressão à mediocridade. Aí modernamente a gente conhece como regressão. Mas qual é esse fenômeno? Lembrando que esse é um fenômeno puramente estatístico, não tem a ver com genética, tá? É a análise da disposição dessas informações que levou Francis Galton a alocar esse termo no artigo dele, tá? Então, o que ele previu basicamente foi o seguinte: imagine aqui um gráfico, aí você tem aqui a altura média das crianças, certo? Dos filhos, certo? Vou colocar Y, e aqui você tem a altura média dos pais, X. O que ele descobriu foi o seguinte: você pega lá os pais lá que tem, digamos, altura de 1,68, certo? O que ele descobriu foi que na maioria das vezes, para esse grupo de pais com essas médias, você vai ter filhos, você vai ter uma distribuição de dados, né? Mas a maioria desses dados, a média deles recai mais ou menos bem aqui, tá? Aí se você avança, digamos, para 1,75, você vai ter outra distribuição de dados, e você vai ver que esses dados vão regredir a média da população, certo? É como se você tivesse o seguinte: é claro que existe uma tendência, não quer dizer que pais com altura mais alta vão ter filhos mais altos. É uma tendência que se enxerga, mas não quer dizer que existem grupos, por exemplo, aqui de filhos que têm menos do que a média. Digamos que a média esteja aqui em 1,69, né? Tem filhos que vão passar e tem filhos que vão estar abaixo dessa média, né? Então basicamente foi esse fenômeno que ele identificou. Na verdade foi em outros termos que ele identificou isso. Quem fez essa análise mais criteriosa aqui da observação desses pontos ligando essa distribuição foi um outro cientista, tá? Logo depois do artigo dele. Então foi isso que ele encontrou. Na verdade, o que ele quis dizer é que, dada uma altura dos pais, né, a altura média dos filhos sempre vai regredir a uma média, que representa a população total que ele está analisando, tá? Esse é um fenômeno que ele chamou de regressão à mediocridade, que hoje a gente conhece como regressão à média, né? Tá? Então é basicamente isso que o Galton descobriu em 1911. Hoje existem diversos fenômenos que a gente pode avaliar à luz da chamada regressão, né? Nesse caso aqui a gente está abordando a chamada regressão linear, né? Que é quando os dados dispersos num gráfico aqui de dispersão, por exemplo, nos induzem a dizer que existe uma relação linear entre Y e X. Isso faz parte da abordagem moderna do termo regressão, né? Hoje em dia, regressão para nós, na ciência e engenharia, é basicamente o seguinte: você quer relacionar valores médios de Y, certo? Você quer predizer valores médios de Y, tá? A partir dos dados amostrais, você quer predizer valores médios como uma função dos valores observados também, que são médias, né, de X.
valores médios também. Claro, a gente não pode, como a gente vai abordar uma inferência, não tem como a gente usar a regressão linear para encontrar o valor populacional y, né? Porque a gente está com uma certa margem de incerteza aqui. Tudo bem? Então, basicamente, a explicação moderna da regressão é que você quer relacionar y, certo, em função de x, que é a chamada variável independente e a variável explanatória, tá? Em função dela você encontra estimativas, né, que você vai bater exatamente na reta de regressão, tá? Bom, esse é o conceito de regressão. Agora, regressão linear é porque a gente está abordando tendências lineares. É claro que existem diversos tipos de regressões lineares, não lineares. Dentro das não lineares você pode ter exponenciais, senoidais e assim por diante, qualquer outra dessas funções não lineares. Claro, existem também procedimentos para tentar linearizar certas funções não lineares, mas isso não vem ao caso aqui. Então, para a gente entender o conceito de regressão linear, a gente precisa entender, na verdade, a gente já entendeu o contexto que ela surge, né? Agora, regressão linear nos induz a uma análise dos dados cuja tendência é linear, né? E que a gente pode ajustar através de uma reta, nada mais justo, né? Uma reta do tipo y é igual a b1 mais b2 vezes x. Essa é uma reta. É claro que dentro do modelo de regressão linear existem propriedades para esses estimadores aqui, propriedades numéricas e propriedades estatísticas também. A gente vai conhecer um pouquinho delas, quem sabe, em outro vídeo. Mas para ficar mais didático a nossa aula, a gente vai abordar só como a gente chega nesses estimadores aqui, tá? Então, obviamente, a gente quer ajustar uma reta, né, ou uma função linear aos dados cuja o nosso entendimento tem uma relação linear, certo, entre y e x. Então, digamos o seguinte, você tem aqui a sua reta seu gráfico cartesiano. Digamos que você coleta certa quantidade de dados. Você tem um dado aqui, você tem outro bem aqui, você tem outro ponto aqui, mais um aqui, outro aqui, e por aí vai. Aí você não sabe muito bem como é que está a dispersão dos dados, né? Então, digamos que você queira ajustar uma reta através desses dados, né? Qual é a melhor reta? A pergunta que surge: qual é a melhor reta que a gente pode ajustar? Né? Qual é a melhor reta? É claro, você poderia falar: não, eu posso colocar uma reta aqui, eu acho que é melhor, outra reta aqui. Então é muito subjetiva a escolha, né? E sendo subjetiva a escolha, você vai conseguir então vários desses estimadores aqui, tá? E uma das propriedades matemáticas numéricas interessantes do princípio dos mínimos quadrados é que os estimadores eles são pontuais, uma hipótese básica. É uma propriedade numérica, na verdade, desses estimadores. Como eles são pontuais, isso quer dizer que só deve existir um beta1 e um beta2 para um dado conjunto de observações, né? x1, y1, tá? xn, yn. Então, você não pode simplesmente pegar uma reta qualquer e estimar uma reta de regressão para o seu caso aqui. Por quê? Porque isso vai levar a erros, né? Você não está aplicando um método rigoroso para estimar essa reta. O método rigoroso de estimação dessa reta é conhecido como um estimador de mínimos quadrados, que é um método que foi desenvolvido então por Friedrich Gauss e Lagrange. Acho que é Lagrange ou Legendre, não sei como é que fala. Esse é o método então que a gente vai ver agora, que é o ideal, né, que vai garantir para a gente que existam somente um beta1 e um beta2 para um dado conjunto de dados. E só para mostrar aqui, ó, uma coisa que eu já esqueci, eu coloquei aqui do ladinho.
uma figura original do trabalho do Galton, que mostra aqui, ó, a altura das crianças em polegadas e a altura dos pais. Olha aqui o número de filhos com pais que têm 65 polegadas, tá certo? Vários grupos de crianças, todos regredindo a média nas alturas, 66,5, eu acho, mais ou menos, por aí. Tá? Então você observa esse padrão chamado fenômeno de regressão, um fenômeno estatístico. Tá? Então, voltando aqui para o método mínimos quadrados, a gente tem agora um procedimento formal introduzido por aqueles dois matemáticos, que garante que a gente vai ter apenas um beta 1 e um beta 2 para essa estimativa da reta de regressão. Então vamos lá, vamos conhecer como é esse procedimento. Então imagine o seguinte, imagine que você quer ajustar uma reta aqui, né, e que ela seja a melhor possível, certo? A melhor reta ajustada possível aos dados, sem subjetividade, sem mais nada, nenhum critério. Você pode perguntar, começar perguntando, então eu quero fazer que essa reta, né, que a distância de cada ponto para a minha reta seja a mínima possível. Então você tem um erro daqui para cá, né? Tá aqui um ponto em cima da curva, da reta. Você tem o erro U1, né, que é o erro dessa observação com relação à sua estimativa, que é a reta de regressão. Aí você vai fazendo isso para todos os pontos. Aí você tem mais um aqui, ó, o 3. Aí você pode ver esse grandão aqui, ó, que tem um erro muito grande. O 4, aqui é o 2, né? O 2, o 3. E assim por diante. Você vai fazer isso para todos os pontos aqui. Aí você vai perguntar: eu quero que o erro, né, que a soma de todos os meus erros, ou seja, da minha observação até ao ponto coletado, seja o mínimo possível. Essa é a pergunta que motiva o método mínimos quadrados. Tá? Então você perguntaria isso. Agora, qual critério eu devo usar? Pensa comigo. Digamos que eu quero que a soma de todos os erros seja em zero. Você poderia falar isso assim, né? Ou seja, seja o mínimo possível, né? Próximo de zero. É claro que não dá para chegar a zero. Sempre vai haver um erro que você está tentando minimizar, na verdade. Isso aqui é um problema de otimização, na verdade, né? Minimização dos erros dos resíduos aqui. Tá? Então você começa com essa pergunta. Agora veja o seguinte. Você percebe que esse critério da somatória de UI igual a zero não é muito eficaz. Por quê? Porque você vai ter, ó, observe esses dois pontos aqui, ó, o 1 e o 2. Se você somar aqui, ó, o 1 mais o 2, mais esse erro grande aqui, para comparar o 3 igual a zero, qual vai ter mais peso na sua soma? Obviamente o 1 e o 2, né? Esses dois aqui vão ter mais peso na soma. Por quê? Porque eles estão mais perto da sua função de regressão amostral, né? Sua função de regressão amostral. Então, como eles estão mais perto, eles têm mais peso na soma. E você não quer isso. Você quer dar maior peso para os pontos que estão mais distantes, que são que você na verdade está tentando minimizar ao máximo esse erro aqui. Então, um critério satisfatório seria, na verdade, você fazer a somatória dos resíduos ao quadrado igual a zero, né? Minimizar. Isso aqui é um problema de minimização, tá? Minimizar a soma. Por que a soma? Mesmo que essa distância aqui, ó, essa distância aqui seja grande, quando você eleva ao quadrado, isso aqui você já joga um maior peso para essa observação aqui, para você reduzir esse erro, tá? Então é muito mais eficaz você elevar ao quadrado e fazer com que essa reta se ajuste melhor, porque você vai puxar ela mais para cá e menos para cá agora, tá? Bom, dito isso, a gente pode então começar a formular nossa questão matematicamente. Veja bem então, métodos mínimos quadrados. Por que mínimos quadrados ordinários? Porque a gente está tentando minimizar o quadrado dos erros ou dos resíduos das observações a uma função linear do tipo y igual a f de x, que também é conhecida como função de regressão amostral. Isso garante para a gente que nós vamos ter apenas dois estimadores, beta 1 e beta 2, para um dado conjunto de observações. Tudo bem? Bom, agora pensa comigo. Esse ponto aqui, ó, é um ponto y
y1, esse aqui é o ponto y2, esse aqui é o ponto y3 e assim por diante. Você tem yn, por exemplo. Então você vai ter o seguinte, todos os pontos em cima da reta são os y barra. Eu não vou colocar barra porque eu vou colocar média. Y chapéu, que é um estimador, né? Então eu quero saber o seguinte, um erro é simplesmente a distância, correto? Ou seja, é o y, que é o dado observado, né? menos a estimativa. Qual é a estimativa? É os pontos que estão em cima da reta, ou seja, o y chapéu. Isso aqui é um erro, certo? O erro U, né? É o erro U. A definição é simplesmente a distância entre o valor observado e a sua reta de regressão. Tudo bem? Bom, então a gente quer minimizar a soma de todas as distâncias dos valores observados e da nossa estimativa de regressão linear. Ou seja, nós queremos minimizar a somatória de y menos beta 1 mais beta 2 vezes x igual a zero. A gente quer minimizar isso aqui. Esse é o problema fundamental do método de mínimos quadrados. Nós queremos minimizar a soma dos quadrados, aqui é um quadrado, desculpa, dos quadrados dos resíduos, tá? Por causa desse critério aqui. Bom, então a gente pode começar formulando isso da seguinte maneira. Na verdade, esse problema é um problema direto de cálculo diferencial, né? Por exemplo, você conhece lá das propriedades do cálculo que para você obter um mínimo ou um máximo, existem testes para isso, né? E um deles é o teste da primeira derivada. Você faz o teste da primeira derivada, mas a gente vai para os mínimos quadrados, só o teste da primeira derivada já é o suficiente para a gente encontrar os parâmetros que a gente quer. Então um critério para encontrar um mínimo é simplesmente fazer a derivada com relação aos parâmetros que a gente desconhece, o beta 1 e o beta 2, dos erros ao quadrado. Simplesmente a gente faz isso igual a zero, obviamente, né? Porque é um critério do teste da primeira derivada. Se a gente fizer isso, a gente encontra então os melhores estimadores possíveis para esse conjunto de dados. Então, ou seja, isso garante para a gente que vai haver só um beta 1 e um beta 2, tá? Então a gente aplica esse critério. Vamos lá, vamos formalizar isso aqui. Certo? Então a gente tem que fazer simplesmente esse exercício de cálculo, fazer a derivada parcial da função erro, que é a função de beta 1 e beta 2, em relação a beta 1 e em relação a beta 2. Derivada parcial porque a função depende de dois parâmetros, beta 1 e beta 2. Tá? Então é muito fácil, né? Você pode fazer essa regra aqui, uma regra da cadeia. Se 2 cai para cá, você faz a derivada de dentro, mantém a de dentro, depois faz a relação de dentro. Aqui mesma coisa, faz a derivada em relação de fora, conserva de dentro e multiplica pela derivada da função de dentro, no caso isso aqui. Nunca esquecendo esse somatório, tudo bem? Então vamos fazer isso aqui. Certo? Então você encontra esses dois resultados. Claro, isso tem que ser igual a zero. Tá? E a gente pode então desenvolver esses termos aqui. Ó. A gente pode dividir os dois lados por 2. Você vai ter somatório. Expandindo esse somatório aqui. Somatório em beta 1. Vou expandir os somatórios. Tudo bem? Agora perceba o seguinte, expandir sempre os somatórios. Agora beta 1 e beta 2 são constantes, tá? Então eles saem do somatório. Quando esse beta 1 sair desse somatório, você vai ficar com beta 1 somatório de 1. Como a soma vai de igual a 1 até n, qualquer número de pontos, né? Isso aqui vai dar simplesmente n beta 1, tá? Porque você vai somar 1 n vezes, tudo bem? Então vamos fazer isso aqui. Pronto, então você já está ficando com a cara mais ou menos do sistema que você pode resolver para encontrar os estimadores ideais para os seus dados, né, com base no método de mínimos quadrados. É claro que existem outros métodos de estimação, por exemplo, como o método da máxima verossimilhança.
Só que esse é um outro caso, isso depende de outras hipóteses, isso a gente não vai falar agora. Bom, então vamos fazer o seguinte, olha. Vamos mandar os termos negativos para um lado e deixar só os positivos do outro. Certo? Agora a gente divide todas as equações por n. Então você chega nesses dois conjuntos de equações. O mais sábio é usar esse aqui, obviamente, porque você vai precisar usar o 4 já, o n, só uma vez, tá? O que não é mais inconveniente, porque você tem o n aparecendo duas vezes. É uma questão de critério, você usa qual equação você achar necessário. Existem expressões gerais para você calcular o beta 1 e beta 2 por fórmulas específicas, mas isso vai demandar muito mais tempo aqui, eu não quero fazer. O método de Cramer, por exemplo, você pode usar aqui, ou então o método determinante para encontrar o beta 1 e o beta 2. Mas é muito fácil usar isso aqui, porque você sempre vai cair num sistema de duas equações, que é muito fácil de resolver. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Vamos usar essas equações aqui no Excel para ajustar uma função aqui. Pois bem, faça as contas aí e você vai encontrar esses valores aqui, tá? Primeiro você pega a soma do x, soma do y, soma de cada x ao quadrado, pega cada x ao quadrado, soma todo mundo, número de termos, e você encontra o beta 1 e o beta 2. Vamos fazer um gráfico aqui rapidinho. Então vamos colocar aqui um gráfico de dispersão, certo? Vou diminuir ele aqui. Tá, agora vamos colocar nossa linha reta. Vamos colocar nossa linha reta aqui. Deixa eu inserir aqui uma coluna. Nossa linha reta é B1 mais B2 vezes o valor de x, certo? Espera aí que eu tenho que travar isso aqui. Esse aqui é um F4 e aqui é um F4, pronto. Vamos ver aqui. Vamos inserir nossa reta calculada na mão. Adicionar uma série, x da série vai ser o próprio x e o y da série vai ser a nossa estimativa melhorada. Bom, então essa aqui é a nossa reta de regressão. Deixa eu só colocar aqui uma linha sólida. Essa aqui é a nossa reta de regressão calculada para esses pontos aqui, tudo bem? Vou colocar um marcador legalzinho aqui. Vocês vou colocar uma cor diferente aqui. Preenchimento sólido. Pode ser o vermelho. Beleza. Então olha só. Essa é a nossa, em azul, nossa linha de regressão. Em vermelho, os dados observados. Vamos colocar agora a linha de regressão do Excel. Série 1. Olha só. Não dá nem para distinguir qual é a melhor. Certo? A nossa linha de regressão coincidiu exatamente com a linha de regressão do Excel, mostrando que o método de mínimos quadrados que a gente estimou também é muito mais, na verdade tem a mesma eficiência que a do Excel, claro, porque são os mesmos algoritmos, né? Bom, isso aqui é muito simples de fazer no computador, mas é interessante que a gente entenda os fundamentos desses métodos, para que a gente possa aplicar ele em condições favoráveis, né? Por exemplo, se você não souber qual é a relação entre as variáveis, não tem como você saber se pode ou não aplicar o método de mínimos quadrados ou outro tipo de método iterativo, né, se a regressão for não linear. Existe também
os casos nos quais a gente tem que saber quais são as hipóteses adjacentes ao modelo de regressão linear, né? Você tem podem ter problemas de autocorrelação com o termo do erro, né? Esse termo aqui, ele pode estar autocorrelacionado, isso gera vieses de especificação, não, vieses de estimativa nesses beta 1 e beta 2. Vieses é quando a esperança matemática, por exemplo, de beta 1 é diferente de beta 1. Isso aqui quer dizer que está viesada a sua estimativa. Isso tem a ver com uma das hipóteses básicas do método de regressão linear. Então, várias coisas têm que ser levadas em consideração para você trabalhar com cuidado com essa técnica, né? Muitos trabalhos científicos por aí simplesmente usam Excel, aplica lá a regressão, mas não sabe muito bem quais os critérios, quais as hipóteses que ele está respeitando ou deixando de respeitar. Então esses aspectos são importantes da gente entender. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explanação. Era isso.